Como eu falei para vocês, nós estamos aqui com duas convidadas, duas mulheres guerreiras. Nós estamos aqui com a Carol da Proeste, mãe do Valentim e da Rebeca, esposa do Rodrigo, mãe, mulher, guerreira, batalhadora, né, Carol? Influenciadora. E nós vamos estar falando um pouquinho da trajetória da Carol. E também com a Maria Alva, que é uma grande conhecida, uma mulher muito especial, guerreira, né? Maria Alva, mãe da Carol, mãe da Amanda, vó do Lorenzo, da Helena, da Luísa, esposa do seu Nelson, né? E uma velha conhecida. E eu gostaria de começar com a Carol, contando pra gente, Carol, a sua trajetória dentro da Proeste. Como é que foi? Quando você começou? Conta um pouquinho pra gente. Gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer a do Vale TV, toda essa equipe incrível, você, Beth, que estamos juntos já há um tempinho. Sim. E a trajetória começa, nunca alguém começa já grande, né? A gente começa bem com pequenininho. Certeza. E eu comecei na Proeste Avaré no ano de 2010, como vendedora, sem assim um posicionamento no ramo automobilístico, mas eu tinha uma vontade, uma motivação. E eu acho que quando a gente é obcecado, a obsessão vence qualquer talento, né? Com certeza. Então, quando você gosta do que faz. Sim, com certeza, você tem que ser obcecado por aquilo. Então, eu comecei como vendedora. Em 2013, eu passei para gerente de seminovos, do departamento de seminovos. E em 2015, eu aceitei esse desafio de gerenciar a Proeste Avaré, que com certeza é minha paixão. E é uma grande agência, né? Sim, é uma concessionária. Uma concessionária muito grande. Sim, é uma das maiores do interior paulista, uma das líderes no segmento automobilístico e uma das que mais vende veículos seminovos. Olha no interior de São Paulo. Que maravilha! Bom, a Maria Alva, eu queria que você contasse um pouquinho, né, Má? Desde a época que você trabalhou no Hospital Geral, então conta pra gente como é que foi a sua trajetória até chegar na área do direito, essa paixão que eu sei que você tem pela área do direito, né? Conta um pouquinho pra gente. Olá, né? Uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui com vocês nesse programa, né? Do Vale Saúde. E dizer que é uma alegria estar sendo entrevistada pela minha amiga muito querida, né, a Beth Capesse, está aqui com a Carol, né, uma alegria muito grande. E dizer assim, que a minha trajetória, né, foi uma trajetória, eu reputo como simples, mas uma coisa não estagnada. Eu sempre, desde que eu vim para Avaré, aos 9 anos de idade, saí lá de uma cidadezinha do interior da Bahia, Lafayette Coutinho, para vir para Avaré. Chegando aqui já comecei a trabalhar, já nunca me acomodei, nunca fiquei parada, e com 18 anos eu já estava trabalhando na Santa Casa de Misericórdia de Avaré, 18 anos numa sala de parto, né, já que naquela época o atendente que fazia o parto, então nós trabalhávamos já ali, e durante aquele período também eu procurei estudar, fazer de tal forma que não ficasse apenas como atendente, fui fazer auxiliar, depois fiz técnico, depois saímos da Santa Casa, fomos para o Hospital Geral, centro cirúrgico, maternidade também, mas eu tinha um foco assim na minha vida que era, além da enfermagem, que é uma profissão que eu amo de paixão, amo cuidar das pessoas, eu acho que é a forma que você tem mais diretamente de estar cuidando das pessoas, a enfermagem para mim assim, é um hobby, é uma coisa assim maravilhosa, mas eu tinha também um foco, um objetivo que era fazer direito. Por quê? Porque após alguns anos na enfermagem, eu fui convidada a ser também vereadora, e quando eu entrei para a política aqui em Avaré em 96, pegou gosto. Né, peguei gosto pela política, e aí o sonho que eu tinha já na área de direito, ele foi assim maximizado, porque na realidade você entende que, não que todo vereador tem que ser advogado, não que todo vereador precisa ter nível superior, não é isso, mas eu entendo que todo vereador precisa se aprofundar no conhecimento das leis, e diante disso, então, eu achei que não tinha outra saída senão a de fazer direito, e foi quando eu, então,
fiz a opção, já lá com os meus quase 40 anos, fiz direito, hoje eu estou com 16 anos de formada, então aqui também vai um apelo para as pessoas que acham que num determinado tempo da vida você não pode fazer mais nada, pelo contrário, né? A gente não pode estagnar, não pode parar, porque sempre, sempre, sempre você tem algo a aprender. E foi quando eu fiz direito, aliás, fizemos praticamente juntas. É verdade. Fizemos praticamente juntas, mas quando eu fiz direito eu descobri assim uma área maravilhosa, uma área né? maravilhosa assim mesmo, que está valendo muito a pena mesmo. Então hoje eu ainda faço algumas coisas na área de enfermagem, mas minha área especificamente é direito. O direito. Carol, dentro da Proeste a gente sabe que você tem uma equipe. Fala um pouquinho da sua equipe, porque pelo que a gente percebe, você é uma pessoa influenciadora dentro da Proeste. Você levanta o astral dos funcionários, você motiva seus funcionários, né? Então, como é que é essa motivação? Como é que surgiu isso, assim, de você fazer essa parte de motivação, de você trabalhar essa questão dos funcionários, para que eles se entusiasmem com a área de vendas? Na realidade, Beth, a motivação ela é algo interno, mas ela precisa de um start, né? E eu acredito que uma equipe motivada ela vai muito mais longe, né? Uma equipe engajada, remando ao mesmo objetivo, com certeza ela alcança melhores resultados. E eu tenho hoje lá uma equipe de quase 50 colaboradores, cada um com seu DNA e cada um faz uma parte do sucesso daquela empresa. A Proeste Avaré, sem um já não seria o que ela é. E cada um tem a sua maneira de agir, a sua posição, e eu sempre procuro respeitar isso, e eu procuro ser uma líder de engajamento mesmo, sabe? Eu acho que a pessoa primeiro precisa estar de bem com ela, né? Precisa estar bem na sua família, ela precisa estar bem na sua parte física e emocional para poder estar bem no trabalho. Então eu procuro ali manter o mesmo nível deles, tentando entender, e no máximo possível a Carol humana e a Carol gerente, a Carol ali líder, engajando e sentindo, tendo empatia por eles, né? É importante a gente estar junto com os parceiros, né? Essa questão da humanização, do acolhimento, porque não é sempre que a gente está bem todos os dias. Então, às vezes, a gente precisa ser acolhida no trabalho, né? A gente precisa disso. Então, eu acho que essa parte que você colocou de empatia é extremamente importante, né? Até para motivar mesmo. Às vezes aquele dia que você não está muito bem, você recebe uma força ali dentro, né, do seu trabalho. E na realidade você ter esse entendimento e você compreender cada pessoa ali, né? Você consegue falar a linguagem de cada um. Sim. Com o japonês você fala a língua japonesa, né? O português. Então você aprende que língua ele fala. Então a minha busca sempre foi tentar entender as pessoas. Às vezes a gente tem que tomar certas atitudes e um posicionamento que faz parte da gerência. Você precisa impor alguns limites, algumas regras, porque a empresa pede isso, né? Com certeza. Até numa escola, uma criança de 3 anos tem regras. Então eu sempre procuro passar isso. Às vezes a gente trabalhar, equilibrar esses pratinhos da gestão, da gerência e do lado humano é um pouco complicado. Mas eu busco isso lá na empresa. Eu procuro sempre deixar uma marca neles, por mais que eles saiam de lá, eu sempre falo isso, por onde vocês forem, eu quero que vocês lembrem de alguma coisa que eu deixei em vocês. A experiência. Isso, é uma importante marca, a né? experiência que eles aprendizado, porque Sim. eu acho que a gente, quem divide multiplica. Então eu acho que a pessoa tem que levar um pouquinho de mim, alguma coisa boa que eu passei. Perfeito. Então esse é meu lema lá, até quando um funcionário ele vai para outro lugar, ou ele já não está trabalhando comigo, eu tenho certeza, quando eu olho, eu consigo enxergar um pouquinho de mim naquela pessoa. Nossa, que maravilha. Maria Alva, falando um pouco de experiência aqui com a Carol, ela contando essa experiência dela, eu sei que você teve uma grande experiência no município de Avaré como secretária da Saúde. Conta pra gente essa trajetória com relação à Secretaria da Saúde, que eu acho que foi muito importante. Foi uma passagem muito importante na sua vida. Na realidade, a Secretaria da Saúde foi um grande aprendizado, né, Beth? Você também que já esteve na Secretaria da Saúde, sabe? Também, já. Sabe disso.
E a gente, em 2002, eu fui convidada pelo governo do então prefeito Wagner Bruno para assumir a Secretaria da Saúde. Os desafios da saúde são imensos, são assim, a impressão que a gente tem é que a gente não vai conseguir vencê-los, né? Com certeza. Né? A gente tem uma sensação assim, que por mais que você faça, a saúde é um saco sem fundo. Você não consegue atender a demanda. É um leão por dia, né? Um leão por dia que a gente tem que vencer. É porque os problemas são novos a cada dia, né? Quando você acha que você combateu, por exemplo, uma doença que está sob controle, de repente surgem casos novos, doenças novas, como é o caso da pandemia que aconteceu aqui agora. Sim. Então, são desafios assim diários que você... E a demanda também, ela tem que ser, apesar de você... Quando você trabalha na saúde, você tem que trabalhar de forma generalizada, mas você também não pode esquecer de individualizar o paciente. Sim. Cada paciente é uma situação, cada paciente é um caso, cada usuário é uma demanda. Então, assim, se você pretende, né, estar na Secretaria da Saúde, você tem que entender... Primeiro, que é dedicação 24 horas. 24 horas você tem essa demanda que envolve ali pronto-socorro, envolve os postos de saúde, enfim. E aí foi um desafio muito grande, mas um desafio que eu acredito que por conta desse olhar humanizado, faz toda a diferença. Na verdade, nos dois casos, né? Vocês com duas profissões diferentes, com dois trabalhos diferentes, né? A Carol acabou de falar dessa questão do acolhimento, da empatia, são coisas que a gente tem em comum, né? No trabalho da gente de uma forma geral, seja qual for a área que a gente esteja, a Carol na Proeste, a Marialva como advogada ou já passou pela secretaria, a gente tem que ver o ser humano de forma individualizada. Exatamente. Até como você recebe seus clientes, que eu tenho certeza que cada cliente tem um perfil. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Na saúde, na parte comercial, né? Eu acho que as duas aí falaram duas coisas importantes, né? Você individualizar os atendimentos, né, que vocês fazem, você como advogada, cada cliente é um cliente, e você como gerente, como vendedora, como influenciadora, você quer atingir a todos, né? E eu acho que esse exemplo que vocês citaram tem muito em comum. E eu acredito também que essa experiência de 2002... eu levei para 2012, quando eu fui daí convidada novamente para ir para a Secretaria da Saúde. Desculpa, 2011 e 2012, né? Eu fui convidada. E aí a gente pôde, de alguma forma, contribuir para que a saúde desse um salto de qualidade. Por exemplo, nós conseguimos naquela oportunidade, não vamos ficar fazendo aqui propaganda, mas nós conseguimos naquela oportunidade expandir o número de unidades básicas de saúde, trouxemos o SAMU para Avaré, o pronto-socorro nós demos aí o pontapé inicial para que hoje fosse um pronto-socorro com a qualidade boa, capacidade boa de atendimento. Então, eu entendo que, de alguma forma, a gente contribuiu. Naturalmente, que a gente sabe que tem muita coisa a ser feita. E cada secretário que passa, né, cada secretário que passa, dá a sua contribuição, ele acaba fazendo o seu papel e contribui. Então, assim, saúde, você tem que... É como se fosse um trem em movimento, e você vai ter que trocando as peças, ele vai caminhando e você vai trabalhando. Então, saúde é isso, né? Então, assim, eu acho que se você realmente entender o seu papel de gestor, a necessidade de você fazer um trabalho ali, especialmente um trabalho humanizado, que eu acho que é fundamental. Né? Humanizado, você consegue dar uma certa qualidade para a saúde. É isso que nós fizemos, que eu tenho certeza que eu contribuí. E não tenho a menor dúvida que você deu seguimento e contribuiu muito para isso. É aquilo que a Carol falou, a gente sempre deixa uma sementinha. Isso. Você sempre planta uma sementinha onde você passa, né? Você faz isso com os seus funcionários, independente deles estarem ou não com você. A Marialva, na área dela também, sempre deixou uma sementinha na secretaria. Então, assim, a gente sempre procura fazer o melhor. Com certeza. É difícil você entrar numa área, seja comercial, seja da saúde, seja do direito, e não deixar algo de bom, né? Porque a intenção da gente, quando entra numa batalha, num trabalho, é deixar algo de bom, né? Com certeza. E eu falo que nós, mulheres, somos pessoas assim que a gente entra com tudo, né? A gente não mede
mede esforços para fazer o melhor, né? Por isso que, assim, tá aqui hoje entrevistando grandes mulheres como a Carol, a Marialva, é, assim, maravilhoso para mim. São exemplos de mulheres que trabalham muito, que lutam muito e com, assim, com uma vontade, né? Com uma garra. Então, isso é muito importante. Mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e vamos voltar com mais informações aí da área das duas. Até já!